Por acaso, tu tem escrito copy por aí? Ou pensado em escrever? Seja um anúncio, um e-mail, uma página, roteiro, sequência de stories, seja lá o que for. Tem escrito copy ou pensado em fazer isso? E as que tu tem feito ou pensado também, tu vê que não tem saído tão satisfatório, sente que está faltando vamos dizer assim, um tempero aí na comunicação? Nesse vídeo eu vou te passar 5 dicas práticas que tu já pode sair colocando aí para rodar, colocando para testar, que com certeza vão dar uma enriquecida muito grande na tua comunicação como um todo, tá bom? A primeira dica desse vídeo é em relação a roteiros no âmbito geral. Na comunicação em si, eu posso usar em qualquer espaço, que se resume a interagir mais com a pessoa que está do outro lado. Quando eu estou fazendo algum roteiro, quando eu estou escrevendo para alguém, normalmente eu que estou comunicando, eu que sou a pessoa que escrevo, no caso você que está aí do outro lado, está escrevendo, está fazendo uma cópia, algum texto, enfim, está comunicando alguma coisa, você é o lado ativo da conversa. É tu que está passando as informações, é tu que está instigando, está puxando, está fisgando a pessoa do outro lado. A pessoa que está do outro lado da tela, ela está de forma, vamos dizer assim, mais passiva nessa conversa. Ela está ali só absorvendo, beleza? E quando eu penso em um roteiro, nessas comunicações em si, em escrever texto, comunicar no âmbito geral, tem alguns pontos, alguns, vamos dizer assim, artifícios que eu posso utilizar para justamente dar umas puxadas na pessoa, fazer com que ela interaja comigo, que ela fique mais ligada, que ela fique mais presente ali comigo, que ela esteja mais ao meu lado enquanto eu estou falando com ela no texto. Isso faz com que eu fisgue ela, que ela fique mais atenta, preste mais atenção e continue comigo ao longo do que eu estou comunicando. E pensando nesses aspectos, já se percebe que isso é muito importante em diversos cenários. Quando eu estou escrevendo algum tipo de conteúdo, quando eu estou fazendo algum anúncio, algum roteiro de vídeo, um vídeo de vendas, uma página, na comunicação em si. Porque o intuito da copy em si é conduzir a pessoa de um ponto até outro. E quanto mais eu conseguir fazer com que ela fique ali comigo, que eu prenda essa pessoa, vamos dizer assim, melhor. Para que eu consiga pegar ela de um ponto e levar até outro. Beleza? E para isso eu não posso, de certo modo, deixar que ela se desassocie das coisas que eu estou falando, que ela disperse muito. Quanto mais eu puder dar essas ativadas nela, vamos dizer assim, melhor. E um ponto primordial para se fazer isso, que eu utilizo bastante, acho muito bom e super indico, inclusive por isso que eu estou colocando ele nesse vídeo, é a questão de fazer perguntas. Perguntas. Por que isso é tão bom? Automaticamente, quando eu faço alguma pergunta, a pessoa do outro lado, o ouvinte, ele já instintivamente ele responde isso. No momento em que ele responde alguma pergunta, ele já participa, ele se liga, ele se atenta mais na conversa, ele se atenta no que está acontecendo. Eu puxo ele para dentro, entende? É o que eu acabei de fazer. E que eu volto e me faço, até instintivamente, naturalmente. E a gente faz isso no nosso cotidiano, né? Vários artifícios aí de comunicação a gente usa na nossa rotina. E é o que eu mais falo aqui nesse canal e para tudo que é canto quando eu falo de copy. A comunicação por si só, ela já está na nossa rotina. A gente tem que, na maior parte das vezes, prestar atenção nos artifícios que a gente usa. Os gatilhos, entre aspas, as coisas que nos instigam, que nos deixam curiosos, que nos deixam mais alertas. Tá tudo no nosso entorno. É prestar muita atenção. A comunicação ela já está por aí, em todos os cantos, tá bom? E a pergunta, ela instiga justamente nesse sentido, de eu ativar a pessoa, vamos dizer, do outro lado. Ela está ali presa, prestando atenção, vendo o vídeo, vendo uma coisa, de forma mais passiva. No momento que eu pergunto alguma coisa, eu me conecto mais com ela. Eu gero interação com a pessoa do outro lado. É um ponto muito forte, por causa que quando eu interajo com ela e ela responde isso, por devido à interação, ela é mais fisgada, ela se mantém mais alerta no que está acontecendo ali, na mensagem em si, no texto, no roteiro, no vídeo, entendeu? Além de que a pergunta também ela facilita, de certo modo, a memorização. E um dos pontos fortes, muitas das vezes, é fazer com que a pessoa ela memorize algum dado, alguma informação. Quando eu estou passando algum anúncio específico, quando é alguma promoção, alguma coisa desse sentido. Ou a própria mensagem em si, ao longo de um produto, de uma venda, do que eu estou comunicando no âmbito geral. Normalmente, eu não quero que a pessoa ela se esqueça, ou se esqueça tão rápido, entende?
Então a pergunta ela contribui muito para isso, para que eu mantenha a pessoa mais conectada comigo ali no âmbito geral, beleza? E um outro ponto que é muito importante, o segundo, no caso desse vídeo, que aí eu vejo uma penca de deslizes e, de certo modo, pouca gente fazendo, é a questão do entregar motivos para a pessoa fazer alguma coisa. E isso parece tão óbvio quando eu tô falando, parece tão simples. Tá, mas Arthur, com certeza eu dou motivos para a pessoa fazer alguma coisa. Não. Aí que você se engana. E se parar para olhar e-mails, se parar para olhar anúncios, ali conteúdos no âmbito geral, muitas pessoas, muitas, talvez a maioria, não dão motivos concretos para a pessoa fazer alguma coisa do outro lado. Muitas vezes, quando você chega no final de um texto ali, de um conteúdo, clique aqui se você gostou, clique aqui se você achou bom, se você achou legal. Não é isso, não é o caminho. Qual que é o motivo para a pessoa clicar? Tem que ter uma razão. Num livro que eu li há algum tempo lá, dos tais da Armas da Persuasão, que é um livro de certo modo bem famoso aí, e eu não costumo ler livros muito famosos, mas de tanto falarem eu acabei dando uma olhada. Tinha essa informação dentro do livro que depois eu dei uma pesquisada e acabei respingando em várias outras informações. E de fato, várias pesquisas de campo já foram feitas e quando as pessoas elas agem numa pesquisa específica, fala dessa pesquisa específica, uma pessoa ela tinha uma fila gigantesca, se não me engano, com xerox, alguma coisa nesse sentido. E a pessoa ela queria literalmente furar essa fila. E quando ela chegava só pedindo para furar a fila, ela tinha cerca de sucesso em torno de 25%, 30% de sucesso. Entre várias tentativas, no mesmo horário, mais ou menos o mesmo fluxo de pessoas e tal. E quando ela dava algum motivo, por mais tosco que fosse, ou mais aprofundado que fosse, mais bem embasado, real, eu preciso tirar um xerox, que eu tenho uma prova agora, eu tenho um trabalho, eu tenho um horário para pagar essa conta, eu preciso imprimir esse negócio, sei lá, alguma coisa realmente plausível. Essa chance simplesmente de sucesso da pessoa ali agir, fazer alguma coisa por ela, o que ela está pedindo no caso, saltava simplesmente de 20, 30% para casa dos 80% mais. Então é fato, entregar motivos quando você quer que alguma pessoa tome alguma ação. E quando eu estou pensando em tomada de ação, também, lado a lado com isso, vem a questão do facilitar o caminho. Quando eu quero que alguém faça alguma coisa, já fique bem claro aí, eu facilito o caminho, eu facilito a tomada de decisão. Eu quero que a pessoa preencha um pop-up no site, eu quero que a pessoa preencha um formulário para captar o e-mail dela, alguma coisa nesse sentido. Não bota um trabuco de informações, não bota 500 campos, bota a menor quantidade possível que tu precisa, para que essa pessoa ela não se sinta repelida na hora que ela olhar aquilo. Quanto menos coisas ela tiver que fazer, mais ela tende a fazer. Quanto mais tu facilitar esse caminho, olha, não precisa responder uma penca de coisa, não tem uma penca de informação, só clica aqui e fala comigo. Simples. Mas ela tende a fazer aquilo, sabe? Então é justamente essa questão de motivos. E em paralelo com essa questão de dar motivos, facilite o caminho para a pessoa tomar aquela ação. Com certeza os resultados, acredito eu, que serão melhores. Até por conta de testes e mais testes que eu já fiz. Os resultados tendem a melhorar bastante. Beleza? Motivos concretos para que as pessoas realizem as ações. Por isso. É bom que você clique aqui para falar comigo, que você curta, que você não sei o que, tal. Dê motivos. Toda hora que você pedir alguma coisa, colocar um CTA numa copy, o tal do call to action, a chamada para ação, pedir para a pessoa do outro lado fazer alguma coisa por você, olha com bastante cuidado. Vê se tu tá deixando muito claro no entorno daquele pedido um porquê da pessoa fazer aquilo. Parece muito simples, mas se tu olhar com cuidado, vai ver que muitas das vezes, talvez a maioria se passa desapercebido por isso e se deixa um vazio, simplesmente só um pedido ali solto. Entende? Beleza? Um outro ponto, vamos para o terceiro desse vídeo, é a questão dos benefícios. Benefícios. E por que eu falo de benefícios? Porque, desculpe os seus ouvidos, mas as pessoas
são muito egoístas quando se trata de vendas, quando se trata de negócios. No âmbito geral, cada um de nós só pensa em nós mesmos, em si mesmos. Isso é uma coisa um pouco ruim de ouvir, de entender, mas de certo modo é assim. De certo modo é assim. Por mais empático que sejamos em diversos motivos, mas geralmente as pessoas só pensam em si mesmas. E mais ainda quando a gente relaciona isso com vendas, entende? Não, claro, que eu não vá pensar que eu não vá ser empático, mas o lado de pensar em mim, das pessoas pensarem em si, é muito maior. E quando eu estou pensando em vendas, as pessoas elas não estão nem aí, de certo modo, com o teu produto. E quando eu falo de produto, eu estou pensando em produto, eu estou pensando em serviço, eu estou pensando em todas as categorias de produto, beleza? O que tu está ofertando para alguém. E essa questão do benefício, ele respinga justamente não no que você está ofertando para outra pessoa, e sim no que, e o que no caso, que a pessoa vai ganhar através daquilo. Isso tem uma diferença gigantesca. Gigantesca. E também é um outro baita deslize que as pessoas cometem muito, muito direto. Quando se faz um anúncio, se faz uma página, se escreve um e-mail, se fala, se pinta do avesso aquele produto, o serviço, mas a pessoa não está nem aí, de certo modo. Ela quer saber o que ela vai ganhar. Aí que mora, entre aspas, o egoísmo da coisa, sabe? A pessoa ela deseja realmente o que ela consegue através daquilo. E se nós paramos para pensar nas coisas que nós adquirimos, são assim. É assim que funciona. O desejo que eu tenho pelas coisas está externo a elas. Se eu desejo um carro, eu não estou desejando o carro em si. Porque se eu paro para pensar, o carro é uma lata lá com umas rodas, beleza. Um Uno, uma Ferrari, mesma coisa. Os doidos aí ávidos por automóveis que vão 5K com essa afirmação. Mas literalmente é um monte de ferro ali e tal, beleza. Se eu paro para pensar, eu não estou desejando o carro em si, mas eu consigo através dele. Eu consigo facilidade no meu transporte, não vai depender de transporte público, sair a hora que eu quiser, muito mais rápido, muito mais prático para chegar nos lugares. Eu consigo também buscar com mais facilidade minhas compras no supermercado, fazer compras, voltar para casa, dar umas bandas no final de semana, me locomover no âmbito geral. Dependendo aí, eu consigo ter um certo glamour em meio aos meus amigos, aos meus conhecidos, porque olha, o Arthur agora ele comprou uma Belina, ele tá dando umas bandas por aí, tá dando umas derrapadas, fazendo um zerinho no meio da rua, sei lá, tá entendendo? Mas o viés é externo àquilo. Se eu tô pensando em comprar um colchão, se eu vou anunciar o colchão para alguém, pouco interessa, mas entenda, é uma sequência esse raciocínio. Primeiro, a gente deseja as coisas e depois a gente raciocina se aquilo é realmente viável. E aí eu já vou te explicar o sentido disso. Se eu vou anunciar um colchão, eu não devo mirar na mola de adamantio que eu tirei das garras do Wolverine ali. Eu desfiei as garras do Wolverine, fiz as molas do colchão. Eu trouxe a esponja, a espuma ali da NASA, direto de Marte. Não interessa muito. No primeiro momento, não. No primeiro momento, não. O que interessa é que a pessoa ela vai deitar e ela vai acordar como se ela tivesse 20 anos de idade, novinha, as costas inteirinhas, como se ela tivesse de férias há meses e não numa semana turbulenta de trabalho que ela sempre levanta cansada e toda torta com a coluna que parece o símbolo da sadia, entendeu? É literalmente isso. Essa que é a ideia. E aí, depois, posterior a isso, no momento em que a pessoa para e, de certo modo, dá uma reprimida, dá uma contida nesse desejo, que ela raciocina: tá, beleza, eu tenho condições de comprar isso? E aí ela bota a mão na carteira, beleza? Bota uma mãozinha na consciência, a outra na carteira, faz as contas, e aí, a partir desse momento que ela viu que é interessante para ela e que ela tem dinheiro para poder investir, beleza. Aí ela pega e pesquisa na concorrência. E aí, além de comparar, de repente, é nesse momento em que ela vai realmente aprofundar no material que tu está ofertando para ela. E aí é legal ela saber dos diferenciais de mercado.
de saber que o teu produto, ele realmente ele tem aquela mola da garra do Wolverine, que ele tem a espuma de não sei o que. Aí beleza, aí pô, show, massa demais. Bom, aí é essa hora que entra esse tipo de informação. Mas no primeiro momento, quando vai comunicar para alguém, na maioria das vezes, é o que a pessoa ganha através daquilo. Entende? É muito diferente de eu ficar saindo e falando de produto, 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 produto. As pessoas elas não querem saber tanto do produto, elas querem saber o que elas vão ganhar através desse produto. Entendeu? Elas querem saber o que elas vão ganhar através do produto em si, de adquirir aquilo que está ofertando. Esse é o resumo da ópera. Beleza? Então, quando for comunicar, olha, vê se tu está gerando mais no que se ganha através daquilo, beleza? No benefício em si, porque quando eu estou falando do benefício também, eu já estou falando do problema resolvido. Entende? Quando eu estou falando para a pessoa que ela vai acordar com as costas bonitinha, lisinha, eu já estou entregando para ela a solução da dor nas costas dela, da sensação de mal-estar pelo corpo pesado, dormente, doído, machucado aí da noite, de sono toda torta, que parece que dormiu na casa do Patrick Estrela, sabe? Numa pedra. Então, é essa a ideia, sabe? Quando eu estou falando de benefícios, eu já estou tocando no problema resolvido. E é isso que a pessoa busca, no final de contas. Porque para cada produto, de antemão, precede a ideia da criação de um produto, a resolução de um problema. Ou seja, eu primeiro penso num problema e para resolver esse problema eu entrego um produto. E esse produto faz com que a pessoa chegue à solução. E essa solução é benefício. Entende? Então, é isso. Fale mais de benefícios e menos de ficar falando de produtos. E menos ainda de ficar trazendo só viés técnico, técnico, técnico. Tem momento para isso. E na maioria das vezes não é o primeiro. Não é o primeiro contato com a pessoa que está do outro lado. Beleza? Vamos para o quarto ponto. O quarto ponto. Eu gosto demais da conta. E eu duvido quem não goste. Porque isso já está incrustado no nosso DNA desde que a gente é gente. Desde que a gente se conhece por gente. Desde os primórdios da humanidade, dos registros, tudo. Tá lá. O que? A bendita história. Difícil, quem não gosta. Real, real, real. Tu pode estar falando a coisa mais interessante do planeta, tu pode estar falando o viés mais técnico, trazendo as informações mais afiadas possíveis. Mas, e aí passa um cara que, com todo o respeito, do fundo do meu coração, pode não saber nem meia dúzia de palavras no português, pode chegar todo torto, todo esfarelado no meio da conversa, cair de paraquedas, e o cara vai olhar para a cara de vocês, conversando ali, a roda de empresários, de amigos, sei lá o que for, imersos ali numa palestra, seja lá onde for, e o cara vai olhar e vai falar: olha, cara, você não tem ideia da bucha que me aconteceu antes de sair de casa. É nesse momento que todo mundo para, galera, dá uma coçadinha nos olhos, levanta o óculos e fala assim: meu amigo, o que aconteceu? Tá entendendo? E é literalmente isso. A história, ela tem um poder absurdo de conectar as pessoas. A nossa vida, ela é uma cronologia de história. Passado, presente e futuro. Tudo é história. Nós estamos vivendo uma história, criando uma história e passamos por uma história. Então, é muito interessante isso. É literalmente intrínseco a nós. Se a gente para pensar em livros, em séries, em filmes, tudo isso prende gerações e gerações e gerações de pessoas. E as pessoas ficam instigadas, alvoroçadas, no sentido de esperar para ver o lançamento de algum livro, de alguma série, de algum filme nesse sentido, para acompanhar, sabe? Compram camisetas, compram copos, compram tudo, tornam-se fãs realmente pela história dos personagens, se envolvem nas narrativas, acompanham diariamente, semanalmente, uma vida inteira, muitas vezes, sabe? E a história, ela é um meio de comunicação que eu ouso dizer que é o que mais envolve. Quando a gente para estudar níveis de consciência, talvez tu não saiba, tem vídeo aqui no canal, se tu quiser, aproveita, depois dá uma olhadinha lá, níveis de consciência, tá explicando lá, mais de meia hora de vídeo, tem os níveis de consciência, e desde a pessoa que ela é mais inconsciente até a pessoa que é mais consciente, a história ela encaixa em todos. Ela é o único tipo que encaixa em todos. Todo momento eu consigo encaixar a história. Em qualquer peça. Em qualquer momento eu consigo encaixar a história no e-mail, no anúncio, numa página, num vídeo. Em qualquer momento, para qualquer nível de consciência. Lógico
que não da mesma maneira, quando eu estou tratando de uma pessoa que ela deve estar mais propensa com oferta, uma pessoa que está muito menos. Essa pessoa que ela tende a escutar um pouquinho mais de história, se envolver um pouquinho mais, essa pessoa que um pouquinho menos, porque ela já está querendo resolver o problema, ela já tem uma dor mais aguda, sabe? Já estou querendo resolver minha oferta logo, o que tu tem do teu lado que eu já quero para resolver meu pepino, sabe? Mais ou menos essa ideia. Mas a história ela é muito bem-vinda, muito bem-vinda. E normalmente quem sabe contar história envolve absurdamente. E no momento em que eu envolvi, aí é chegada a hora de conduzir. E é justamente esse o intuito da copy. Condução, consciente, com o intuito de levar a pessoa de um ponto a outro, para que ela realize uma ação, no final de contas. Ter o tal do CTI, Call to Action, beleza? Então a história é uma pedida muito forte. Use e abuse, entre aspas, de histórias no meio da tua comunicação, como um todo. Vai dar uma enriquecida assim absurda, sem dúvidas. É onde eu consigo literalmente puxar, trazer um viés emocional muito forte para a comunicação. E história em si, eu divido em 2 pontos primordiais, que é a história, tem vários nomes que as pessoas chamam, eu já vi vários, mas tem a cênica, que é o momento de história onde eu situo a pessoa no ambiente onde eu estou. Primeiro, sabe, aquele momento quando tu vai conversar com alguém, quando tu está encontrando um amigo teu, quando tu chega no trabalho, seja lá onde for, e a pessoa já vem alvoroçada para te contar alguma coisa que aconteceu, e cara, tu precisa prestar atenção nisso aqui, olha isso que aconteceu, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. E aí tu olha pra cara da pessoa e fala, meu irmão, respira, calma, me conta com detalhes aí o que aconteceu, primeiro me situa aqui nessa parada, o que está acontecendo? O cênico, a momento da história, ele é justamente isso. Eu situar a pessoa, ambientar ela em relação ao que está acontecendo. Se eu fosse utilizar agora uma história cênica, eu iria falar, olha, agora é tal dia da semana, tal horário, eu estou no meu quarto, em tal lugar, tem luz, não tem luz, beleza? É o externo, é ambientar a pessoa, literalmente, trazer ela para o contexto. Tá entendendo onde é que tu tá, meu filho? Beleza, agora eu vou começar a te contar o que aconteceu. E aí você conta. Aí você vai contextualizando, jogando os fatos, jogando os argumentos, beleza? E aí eu tenho outro lado que tem vários nomes, como eu disse também, mas que eu vejo que o que é muito interessante me referir ao tal do sensorial, o viés sensorial da história, que é o lado interno de quem está narrando aquilo, ou quem, de certo modo, quem está narrando e dos personagens que participam ali, se tiverem mais de um, e não for só o locutor ali, principal, sabe? O protagonista da história, vamos dizer assim. Que aí eu digo o que eu estou sentindo. E é aí que eu gero a conexão absurda. Porque independente da nossa roupa, se eu estou de terno, se eu estou de gravata, se eu estou de chinelo de dedo, se eu tenho 1 milhão ou R$ 1 na conta, todos nós sentimos em graus diferentes, intensidades diferentes, momentos diferentes, mas todos nós sentimos basicamente as mesmas coisas. Fome, frio, medo, desejo, amor, compaixão, sabe? Todos nós somos seres humanos. E quando nós partilhamos das nossas emoções com a pessoa que está do outro lado, é o momento da história onde eu mais me conecto, onde eu mais aprofundo a minha conexão com ela. Então, olha, de infinitas maneiras, vale muito a pena dar uma olhada sobre storytelling, que é a capacidade de contar histórias. E contar histórias muito bem amarradas, no contexto que tu deseja, para chegar onde tu pensa, levar a pessoa até lá, beleza? Inclusive, também tem vídeo no canal sobre storytelling, se quiser dar uma olhada, procurei, tá bom? E o último desse vídeo, o quinto ponto, é justamente dados. Dados os fatos, piadinha, dados os fatos, literalmente, aproveite e use bastante dados. Dados são muito importantes, muito relevantes. Normalmente as pessoas elas levam com muita seriedade a assimilação de dados e enxergam com muita autoridade quem comunica eles. Se eu paro para pensar não só em dados estatísticos, mas também em estudos comprovados, tudo que tenha uma comprovação muito fortemente embasada por trás, e quanto mais preciso eu conseguir ser nos meus argumentos, melhor. Isso traz uma autoridade muito forte em relação à percepção da pessoa que está do outro lado. Então vale muito a pena estar usando o dado.
seja quando eu for usar uma prova social, por exemplo, de falar tantas pessoas já se beneficiaram com isso, aquilo, tantas pessoas já tiveram a vida mudada, isso, aquilo, sei lá, entendeu? Como se eu quiser falar sobre um determinado tema e buscar dados a respeito daquele tema para contextualizar um anúncio, para jogar numa página, para jogar no e-mail, num conteúdo no âmbito geral, trazer dados, trazer estatísticas, trazer estudos científicos dentro do possível, não sei qual o teu nicho, entende? Mas usar dados é muito interessante. E justamente os dados, eles participam também de que nem a questão, eles dividem a mesma ideia num determinado ponto em relação às perguntas, do lado da interação com a pessoa, de dar uma puxada. Se fala muito no meio do copywriting que existe o marketing de promessas, que é muito famoso, que é o tal literalmente das promessas em si, o que você vai ganhar com isso, qual é o seu benefício macro, a promessa de um produto, a promessa de uma página, a promessa do anúncio. Muito se fala em promessa, promessa, promessa. Não vou expor minha opinião a respeito, beleza, eu entendo, posso trazer num outro vídeo isso. E tem um outro lado que muito se fala também, que é o tal das premissas. E as premissas são os argumentos, são os fatos que eu trago para comprovar e embasar o que eu estou dizendo. E os dados, eles participam muito disso. E fortemente, premissas são afirmações que eu estou trazendo em relação a determinado tempo para fomentar a minha argumentação no âmbito geral. E quando eu trago afirmações, e principalmente quando eu trago boas e fortes afirmações bem embasadas, assim como os dados, isso também gera uma interação ali do outro lado. Quando eu trago um fato, a pessoa do outro lado ela também tende a se conectar que nem uma pergunta. Ela na cabeça dela, ela pensa, caralho, isso é muito foda. Desculpa aí o francês. Isso daí é sinistro, isso daí é foda demais. Sim, é isso mesmo. Não, não é isso mesmo. Ela tende a interagir instintivamente, que nem uma pergunta. Então, eu tenho esse viés da interação, além da questão de respingar em autoridade muito forte, sabe? Reconhecimento da pessoa que está do outro lado em questão de percepção de valor, quando se trabalha com dados. Além de, claro, também está passando alguma coisa muito fiel, muito fidedigna em relação ao que eu estou realmente argumentando. O embasamento se torna muito forte, né? A questão dos argumentos em si. E copy é muito essa questão de levar a pessoa de uma linha até o outro, de um ponto até o outro. E eu só consigo fazer isso justamente quando a pessoa ela concorda comigo. Quando eu tenho fatos, eu tenho ideias muito bem amarradas, congruentes. Porque no momento em que eu começo a dispersar e falar um monte de coisa torta que não tem muito a ver, a pessoa já fica meio assim, ih, rapaz, vontade de ir embora, vontade de sair daqui, não tá fazendo muito sentido, isso não tá muito legal. Acho que ele falou uma besteirinha ali, não é bem assim que o negócio funciona, a pessoa começa a dispersar. Então, quanto mais bem amarrado, melhor. E tem coisa melhor. Claro, tem vários artifícios que a gente pode usar, mas ao pé da letra tem coisa melhor do que usar um dado, do que usar um estudo científico, do que usar uma estatística muito precisa em relação a alguma coisa, em relação ao tema que eu estou trazendo. Entende? Isso é muito forte. É um baita de um argumento para estar usando aí na comunicação como um todo. Beleza? E é isso. Cheguei ao quinto e último ponto deste vídeo. Espero que dê uma clareada. Use com sabedoria todos esses pontos. Acredito que vai dar uma boa, uma temperada, incrementada, aí uma vida, uma colorida na tua comunicação. Tá bom? E é isso. Se gostou desse vídeo, curte, comenta aqui embaixo para que eu entenda o que você achou. Se quiser sugerir mais outros tipos, ideias de conteúdo, será muito bem-vindo, beleza? Se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos, com o pai, com o amigo, com o periquito, quem que você achar que vai ser útil também esse tipo de conteúdo, tá bom? E é isso. Até mais e melhores vídeos cada vez mais. Tchau, tchau.